Olá, gente! Estou de volta, tentando me manter firme e forte. Não vou conseguir, em quesito do continuar no canal. Então, o vídeo de hoje, como vocês já podem ter visto no título, é a respeito dos meus 20 e poucos anos. Como assim, Carolina? Então, gente, ano passado eu me despedi da casa dos 20. Eu fiz 30 anos. Sim, completei 30 anos já de carreira. E eu resolvi aproveitar esses últimos dias, né? Eu resolvi fazer uma retrospectiva desses 10 anos, né? De como foram os meus 20 e poucos anos. E uma década, né? Muita coisa aconteceu na minha vida em 10 anos. Na vida de todo mundo, né, gente? Em 10 anos é muito tempo. Então, muita coisa pode acontecer e acontece, né, na nossa vida. E comigo foi exatamente isso que aconteceu. E eu resolvi fazer esse vídeo pra deixar registrado, né? É um registro que eu quero pra mim também, sobre como foram meus 20 e poucos anos. Na verdade, eu trato todos os meus vídeos do canal como uma forma de futuramente eu me lembrar, né, das coisas que eu fiz, da minha vida, de tudo. Eu gosto muito também de tirar foto, porque eu gosto de registrar as coisas, né? Eu gosto de registrar os momentos e falar, nossa, olha, naquela época tal. Porque assim, eu não tenho foto nenhuma de quando era criança, porque minha mãe não tinha esse hábito. Não vem falar, ah, mas não era comum naquela época. Era sim, porque eu tenho uma amiga, Camila, que um dia ela resolveu mostrar os álbuns de fotografia dela. Gente, da infância dela, né? Tinha álbum pra caracoles. Muitas fotos, muitos registros. E eu sinto muita falta disso, da minha infância. Então, assim, eu acho que dessa forma a gente acaba esquecendo também um pouco das coisas, né? Porque não tem registros, não tem nada. Então, assim, é claro que eu não vou lembrar nada da minha infância nessa altura do campeonato. Mas eu gostaria de ter tido alguns registros. Eu tenho pouquíssimos, poucas coisas. Nossa, muitas poucas coisas. Muitas poucas. Então, assim, quando eu atingi aí a minha adolescência, né, quando veio aí as câmeras digitais, Cybershot, nossa, eu sempre amei fotografia, eu adquiri e comecei a registrar tudo. Eu queria registrar tudo e tal. Então, os meus vídeos no YouTube eu também vejo dessa forma, como registro da minha vida. Vai estar ali, né? O dia que eu me for, as pessoas que quiserem matar a saudade, vai ter ali um monte de vídeo pra ver, pra matar a saudade e tal. E até eu, às vezes, eu gosto de voltar. O canal esse mês completa 2 anos. E eu gosto de voltar lá nos primeiros vídeos e ver como que eu era e tal. Também pra melhorar, né? A postura na câmera. Mas também pra ver como que eu estava naquela época. Enfim, sem mais enrolação. Vamos aí de uma retrospectiva dos meus últimos 10 anos, né? O que aconteceu nessa década aí, da qual se encerrou ano passado, e agora comecei uma nova década, né? Novas histórias, novos acontecimentos. E assim, resumindo, basicamente, na entrada dos meus 20 anos, eu havia ali, mais ou menos, né, acabado de sair de uma escola, de terminar a escola. Na verdade, eu terminei com 18 para 19 anos, eu acho. Acho que foi isso, com 18 para 19 anos. Porque eu repeti um ano. Que vergonha. Mas, enfim, eu tava ali iniciando a vida adulta. E qual foi, assim, o marco dos meus 20 anos? Foi quando eu saí de casa. Assim que eu completei 20 anos, eu completei 20 anos em julho. Daí, se eu não me engano, em setembro daquele mesmo ano, eu resolvi sair de casa, sair da casa da minha mãe. Resolvi ir atrás da minha independência. Eu acho que eu já devo ter falado em algum vídeo meu de apresentação sobre isso. Não sei, não me lembro. Mas quem é bem próximo de mim já sabe disso. E até os seguidores que são ávidos no Instagram já sabem disso, porque já postei isso como curiosidade. E assim, isso foi um marco muito importante pra mim.
e pros meus 20 e poucos anos, né? Porque foi ali que acho que iniciou tudo para os futuros acontecimentos, né? Tudo que aconteceu, eu acho que iniciou naquele momento, a partir do momento que eu decidi ir atrás da minha independência. Então eu saí de casa, né, em setembro daquele ano, de 2012, e eu fui morar com a minha cunhada da época, né? Eu namorava o irmão dela, a Yasmin. E ela tava querendo sair da casa da mãe dela também. E ela tinha uma amiga que também tava procurando uma casa. E um dia ela foi me visitar no meu trabalho, no meu primeiro trabalho, numa farmácia. E foi falar: Ah, a gente tá procurando uma casa pra alugar. Você quer ir morar com a gente? Porque ela sabia que eu tava querendo sair de casa já faz um tempo. Por questões pessoais, né? E daí ela falou assim: Você quer ir morar com a gente? Daí eu falei: Bora! Só que assim, eu não tenho como sair à procura de casa com vocês, porque eu trabalho de segunda a segunda e tal. Não, beleza, a gente procura uma casa. Assim que a gente achar, a gente te fala, você visita. Enfim, foi assim a história. Saí de casa, né, em setembro daquele ano. A gente passou muitas dificuldades, porque nós alugamos uma casa para 3 pessoas. Um mês depois, a amiga dessa minha cunhada da época resolveu pular fora do barco. Largou nós duas lá, entendeu? O valor do aluguel cheio era o valor do meu salário, pra vocês terem noção. E, assim, tinha aluguel, água, energia e compras. Então, foi bem difícil, mas eu falei, não, eu vou continuar aqui. E falei pra... Na época eu não era tão próxima da minha cunhada, né? Que agora é minha amiga. Nós não éramos tão próximas, mas a gente foi se aproximando por conta disso. Porque nós duas fomos deixadas numa situação assim, porque a amiga dela, nossa senhora, era tipo best friends dela. Então, assim, foi bem difícil pra nós duas. Mas eu fiquei lá por um ano. Falei, não, eu falei que eu ia ficar aqui, eu vou ficar aqui. Entendeu? Fiquei lá por um ano, porque eu acabei saindo do meu emprego, eu pedi pra sair do meu emprego, né? Depois de 2 anos e meio, eu pedi pra sair de lá, não estava fazendo bem pra minha saúde. E fui morar com o meu pai. Na época ainda, a mãe da minha amiga falou assim, Carol, pode continuar na casa, porque de qualquer jeito, a gente vai ter que pagar o aluguel todo. Então, assim, pode continuar na casa. Só que eu fiquei pensando, mano, não, né? E tem meus gastos pessoais e tal. Imagina eu morando fora de casa e falando, pai, me dá dinheiro pra comprar meu absorvente. Porque essas coisas iam ficar por conta própria e eu não tinha dinheiro. Aí eu fui morar com meu pai, que eu não tinha morado com meu pai ainda, porque eu morava com a minha mãe. Fui morar com meu pai. Minha irmã na época estava morando com ele também, né? Fui morar com ele e eu fiquei lá morando com ele até que eu me casei. Sim, gente, foi muito rápido. Aos 22 eu acabei me casando, né? Não vou entrar em mais detalhes, até porque são 10 anos que eu precisei resumir pra vocês. Daí eu me casei aos 22 anos. Aí o que aconteceu? Voltei pra casa da minha mãe, porque a gente não tinha condições ainda de pagar um aluguel. Aí nós moramos com ela por 6 meses, até que a gente conseguiu encontrar uma casa, né, que a gente conseguisse pagar. E a gente se mudou pra essa casa, que coincidentemente era na mesma rua que a minha mãe. Aí eu fiquei lá, né, casada e tal. Eu fiquei casada por 5 anos. Então, assim, 5 anos da minha vida foi basicamente isso. Eu fui casada, né? E naquela época que eu era casada, o meu sonho era constituir uma família, era ficar em casa, cuidar do meu marido, dos meus filhos. Eu queria ter filhos, eu queria ser do lar, resumindo, né? Era esse meu ponto de vista naquela época. Hoje minha visão é totalmente diferente, pra você ver como as coisas elas mudam com o passar do tempo. Então, era o meu desejo naquela época. Daí, não deu certo o nosso casamento, né? Nesse tempo também que eu fiquei casada, infelizmente eu perdi meu avô paterno, né? Em 2018, se eu não me engano.
Paterno não. É paterno, foi paterno. O Jorginho. Que, aliás, o meu gato tem esse nome em homenagem a ele. E foi... Eu acho, assim, quando eu paro pra olhar pra trás, eu acho que foi ali que as coisas começaram a complicar um pouquinho na minha vida. 2018 não. Minto, gente, não foi em 2018 não. 2018 aconteceu outra coisa. Foi em 2016. Foi em 2016 que ele morreu. Nossa, tô perdida. Em 2016 ele morreu. Então, aquilo teve um impacto muito grande na minha família, por parte de pai. Muitas coisas aconteceram. Afetou muito meu pai e minha irmã, principalmente, porque eles moravam com meu avô. Afetou bastante meu irmão, porque meu irmão foi criado pelo meu avô e pela minha avó. E me afetou bastante também, porque meu avô, né? Morei com ele também. E eu sempre dava um jeito de visitar ele e tal, e ele ficava muito feliz com as visitas. Então, assim, impactando a vida de todo mundo, infelizmente. Uma morte, ela faz isso, né? Infelizmente. Aí, em 2016, algumas coisas começaram a acontecer, né? Em 2018, que eu acho que foi o boom que eu falei, foi o pá que aconteceu em 2018. Eu comecei a ter sintomas de ansiedade. Eu já tinha feito tratamento psicológico e psiquiátrico lá pelos meus 17 anos. Ia mais ou menos lá pelos meus 20 anos. Quando eu me casei, eu ainda passava com psicólogo. Eu não tomava medicação, mas eu passava com psicólogo. Mas eu parei o tratamento. Então, em 2018, pronto, as coisas, elas pioraram, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida para que naquele ano eu estourasse. E só que eu pensava assim, gente, eu tô num emprego que eu amo, né? O que tá acontecendo? Mas aí eu acabei tendo uma crise no trabalho, procurei ajuda na RH da empresa. Na hora, assim, gente, minha empresa naquela época, ela era... Minha empresa não, não é minha, eu nem tô trabalhando mais lá. A empresa que eu trabalhava naquela época, ela era muito acolhedora, né? Então, assim, na hora, eles já ligaram, procuraram um psiquiatra o mais rápido possível. O mais rápido que tinha era em outra cidade, eles marcaram pra mim, eles me ajudaram, né, aí nessa consulta e tal. Aí eu descobri que eu tava com início de ansiedade, tava com ansiedade, início de depressão, comecei a fazer o tratamento, tudo certinho. Então, assim, vocês já sabem, né, o que eu tenho atualmente, mas tudo começou mais ou menos lá em 2018. Começou não, né, voltou, porque eu fiz comecei tratamento anos atrás, em 2018 as coisas pioraram, e aí eu comecei tratamento e tal. Quando foi em 2019 eu me divorciei, em janeiro de 2019. Na verdade, do meio do ano de 2018 em diante, eu já não estava mais contente no meu relacionamento. E isso pesou muito também, porque, pô, foi mais ou menos na época também que eu comecei não, porque eu comecei a ter sintomas de ansiedade, depressão antes, né? Mas foi na época que eu comecei a me cuidar, tal, que eu descobri o que eu tinha. Foi mês de julho, sempre teve um peso pra mim, apesar de ser o mês do meu aniversário, porque foi o mês que o meu avô morreu. Então, assim, julho foi o mês de 2018, foi a época, assim, mais... Enfim. Aí eu tava passando com psicóloga e psiquiatra na época. E eu lembro que eu e meu ex-marido, na época, mais o meu ex-marido, né? Estava planejando ir pra Portugal. E daí a gente tava procurando casa, tudo certo e tal. Aí o nosso plano era, se eu não me engano, ir no final de 2019 pra Portugal. Aí eu lembro que minha psicóloga falou assim: Carol, você precisa tomar uma atitude, porque se você não tá feliz no relacionamento, quando você menos esperar, você vai estar num avião indo embora pra Portugal, você vai estar em outro país, num relacionamento infeliz. Aí vai ser mais difícil pra você sair desse relacionamento, pra você voltar pro seu país, pra começar uma nova vida. E foi ali que eu fui criando coragem, até que em janeiro eu acabei, infelizmente, me divorciando.
Então, em janeiro de 2019. Ai, já foram alguns anos da minha vida, né? Até hoje eu mantenho contato com a família do meu ex-marido. Inclusive, sou super amiga da minha ex-cunhada. Ela me convida para o aniversário das filhas dela, das minhas sobrinhas, porque para mim elas são eternamente sobrinhas. Para mim não existe essa de ex-sobrinho. É que nem a Valentina. A Valentina, ela é filha da Yasmin, né? A irmã do meu. A menina que eu morei. E assim, eu conheci a Valentina tinha 1 ano de idade. E eu era a tia Carol, e eu sou até hoje. A Valentina tá com 9, 10 anos hoje. E eu sou a tia Carol, entendeu? Até hoje. E assim pra Ana Clara, pra Catarina e agora pra Luísa. Eu sou a tia Carol. Pra mim, elas são eternamente minhas sobrinhas. Então, assim, eu tenho contato com a minha ex-cunhada, com a minha ex-sogra. Quando eu vou no aniversário das minhas sobrinhas, que eu encontro a família do meu ex-marido, eles conversam comigo e tal. Eu lembro que, na verdade, o primeiro reencontro depois de muito tempo foi ano passado, porque também teve a pandemia, né? Eu me divorciei em 2019, no começo do ano, 2019. No final de 2019, começou a pandemia, em 2020 estourou. Então, ano passado, foi realmente o reencontro com a família do meu ex-marido, desde que eu me divorciei. E assim, eu amei o jeito que eles me receberam. Me abraçaram, me beijaram, disseram que estavam com saudade, queriam saber como que estava a minha vida. Então, assim, eu, graças a Deus, eu mantenho um bom relacionamento com eles. Assim como a família também do meu ex-namorado, a minha ex-sogra daquela época também. Eu falo que ela é uma segunda mãe pra mim, a Wanda. E ela me ajudou em muitos momentos da minha vida. Quando eu me casei, quando eu quis me divorciar. Ela ajudou meu ex-marido também, quando ele ficou mal. Então, ela tem um papel muito importante na minha vida. E é isso, né? Aí, em 2021, infelizmente, as coisas começaram a piorar pro meu lado e eu fui internada numa clínica psiquiátrica pela primeira vez. Algo que eu nunca esperava, que eu nunca imaginei na minha vida. Eu sendo internada numa clínica. E aconteceu, eu fui internada numa clínica. Tem vídeos meus aí no canal, né, explicando o motivo. Eu vou ver se eu coloco no card aqui o vídeo falando da minha primeira internação. Eu vou colocar playlist, né? Falando sobre a internação, sobre doença, tudo certinho pra quem não sabe. Então aí em 2021 veio a minha primeira internação psiquiátrica. Eu fiquei 4 meses internada lá em Biúna, numa clínica excelente. Que até hoje eu brinco que eu estava num spa de férias, porque realmente era muito boa a clínica. E lá veio o meu diagnóstico, né, de transtorno bipolar com traços borderline. Então não era só entre aspas, né, gente, porque sofrer de ansiedade é um dos sintomas, tá, do bipolaridade. Sofrer de ansiedade, pra quem sofre de ansiedade, é terrível, é pesado. Então assim, não era ansiedade e depressão que eu tinha. A ansiedade e a depressão nada mais é que sintomas da bipolaridade. E eu tenho borderline também. Então veio aí o diagnóstico. Quando foi em 2022, ano passado, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu acho que entre março e abril, não me lembro. Eu não me lembro porque na época eu não divulguei, eu não gravei vídeo na época como eu fiz na minha primeira internação, eu não fiz nada, mas eu fui internada pela segunda vez. Dessa vez o caso foi bem sério. Não que a primeira internação tenha sido, né? Mas eu fui internada pela segunda vez, isso eu não cheguei a divulgar. E lá eu fiquei menos tempo, eu só fiquei 15 dias nessa internação. Foi em Itapecerica da Serra. Eu não sei como fala, só sei que é Itapecerica, acho que é isso. E pra essa internação foi mais difícil porque assim, quando eu fiquei internada a primeira vez, foi assim, minha psiquiátrica minha psiquiatra virou e falou assim: olha, a única solução pra ti é ficar internada numa clínica psiquiátrica, porque eu não tenho mais o que fazer por você. Aí, tipo, foi agendado a minha internação. Daí eu falei assim: olha, tá aqui a guia, tá aqui a carta, tá aqui o contato da clínica, que eu tenho como indicação, foi ela que me indicou a clínica, né? Então você precisa ser internada porque eu não sei mais no que eu posso te ajudar.
Ela foi bem sincera. Aí eu fui, isso aconteceu uma semana antes do meu aniversário. Olha só, gente, como julho é um mês que Jesus amado. Isso foi, essa consulta foi uma semana antes do meu aniversário. Aí eu e meus irmãos fazemos aniversários perto. Nossa senhora. Eu faço 30 de julho, meu irmão 31 de julho, minha irmã 9 de agosto. E a gente tem um costume, de um jeito ou de outro, a gente comemorar nosso aniversário juntos. Às vezes acaba acontecendo de um comemorar, o outro não, mas a gente sempre dá um jeito de tentar se reunir. Aí eu pensei assim, gente, eu não quero passar esse aniversário longe dos meus irmãos, né? E na época a gente ia viajar. Eu não lembro pra onde a gente ia. A gente ia fazer ia fazer nossa primeira viagem em família. Só que não deu certo, infelizmente. Aí eu combinei com a clínica, né, que eu ia ficar internada. Olha, eu vou na primeira semana de agosto. Apesar do aniversário da minha irmã ser no dia 9 de agosto, eu falei assim, eu não vou ficar enrolando muito também, né? Eu vou na primeira semana de agosto. Então, eu tive tempo de me organizar, eles mandaram um enxoval do que eu precisava, do que eu podia levar, eu precisei comprar roupa, precisei comprar as coisas que eu precisava levar, que podia, né? Então, fui, organizei minha mala, fiz minha mala com calma, avisei meus amigos próximos, porque lá não ia ter acesso. Até então eu não sabia se eu teria acesso à internet, né? Então, para os meus amigos não estranharem meu sumiço, avisei as pessoas próximas e tal. Então, eu tive essa preparação. Já na segunda internação, não foi assim. Eu fui parar no hospital e lá no hospital eles falaram: ó, você só sai daqui internada. Então, eu fiquei no hospital por uns 3 dias internada, né? No hospital, normal, até eles acharem uma clínica para me internar. E foi difícil porque meu convênio era outro, daí era outro do que da primeira internação. Então a clínica que eu tinha ido a primeira vez não aceitava meu convênio. Ele aceitava, mas eu teria que pagar uma parte da internação, enfim. Foi por isso que eu fui parar lá em Itapecerica, não voltei na mesma clínica. Então eu não tive como me preparar. Minha mãe teve que arrumar uma bolsa reserva pra mim. E, na verdade, a gente nem sabia quando eu ia ser internada, né? Porque tava ali o hospital procurando uma clínica pra me internar, até que eles conseguiram durante a madrugada. Aí já ligaram pra minha mãe durante a madrugada, ó, a gente encontrou um hospital pra ela, agora a gente tá procurando ambulância, assim que a ambulância chegar a gente vai levar ela. Daí minha mãe, acordou no meio da madrugada, foi pro hospital com uma bolsa reserva lá. Enfim, não deu pra me preparar, mas eu também só fiquei 15 dias. Mas daí foi isso que aconteceu ano passado, né? E então foi assim, E daí não aconteceu mais coisas, aconteceu mais coisas. Eu saí da clínica confiante, né? Não, agora as coisas vão mudar, eu vou mudar de vida. Não aconteceu. Aí eu. As coisas começaram a desandar. Comecei a ter muitas crises, infelizmente, as coisas não estavam melhorando. Aí no final do ano passado, infelizmente, eu perdi meu emprego. A empresa que eu trabalhava, que foi a empresa que me encaminhou para o psiquiatra a primeira vez, já não era mais a mesma empresa, ela já não era tão acolhedora, ela já tinha mudado muita coisa, né? Também eram 4 anos de empresa. Aliás, dia 19 agora eu completaria 5 anos de empresa. Então, assim, muita coisa mudou. Aí, em novembro do ano passado, eu fui demitida, né? E daí foi isso que aconteceu nesses 10 anos. Então, resumindo, eu saí de casa, eu me casei, eu me divorciei, eu perdi meu avô, fui diagnosticada com transtorno bipolar e borderline, fui internada 2 vezes. E assim, não foi fácil. Não foi fácil. Eu espero que esses próximos 10 anos seja de muita coisa boa. E coisa ruim também, porque a gente amadurece, né? Mas eu espero que as coisas sejam boas, né? Eu sofri muito nesses 10 anos, mas também tive muitas alegrias. Perdi pessoas, muitas pessoas. Sejam porque elas se foram ou porque elas se afastaram. Conheci novas pessoas. Também uma coisa que aconteceu comigo, nova. Eu trabalhei em São Paulo por um tempo. Sim, eu recebi uma promoção no meu emprego na época que tudo era bom.
E eu comecei a trabalhar em São Paulo, foi uma experiência muito boa pra mim, porque eu sou do interior, né, gente? Eu falo, eu me perco na minha própria cidade. Daí eu fui trabalhar em São Paulo, eu ia e voltava todos os dias, eu não quis morar lá. Então eu aprendi a andar de metrô, aprendi a andar na cidade grande, foi um marco também pra minha vida, foi algo muito importante. E é isso. Então assim, e também comecei o canal no YouTube, né? Não podemos esquecer disso. Comecei o canal no YouTube também. Então é isso, né? Meus 10 anos, meus últimos 10 anos de vida, foi isso que aconteceu. Esse vídeo vai ao ar na quinta. Na sexta eu comemoro 2 anos de canal, então. Então é isso. O vídeo já tá longo. Mas é isso que eu queria falar. Fazer um resumo dos meus 20 e poucos anos pra vocês saberem o que aconteceu na minha vida, pra eu também ter como um registro da minha vida. E acho que é só isso, né? Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma coisa, pode comentar aí embaixo, pode mandar mensagem pra mim lá no Instagram. Eu vou deixar o link do meu perfil aqui na descrição. Acho que é isso, não lembro de mais nada. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que, né, tenha sido aproveitoso, não sei. A pessoa não sabe nem a própria língua. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação para você sempre ficar por dentro do que está acontecendo aqui no canal. Me segue lá no Instagram. Me segue lá no TikTok. Preciso deixar também o link do meu TikTok aqui embaixo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.